Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Projeta, por favor, o verso 11. Diz assim: ai deles, repete-se comigo, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Você pode dizer um amém? Você pode curvar sua cabeça e fechar seus olhos. Pai, mais uma vez te louvamos pela oportunidade que temos de compartilhar a sua palavra. Confessamos, ó Pai, que somos totalmente dependentes da sua inspiração, da sua unção. Que a sua palavra encontre em nós, ó Pai, nessa noite um coração preparado para receber dessa boa semente. Nós declaramos que nada, nenhuma distração, ó Pai, vai tirar a nossa atenção desse tempo, desse período em que vamos estar aqui recebendo da sua palavra, mas que o seu Espírito, ó Pai, ele há de nos alcançar, e essa palavra há de produzir um fruto em nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Antes de nós começarmos a ministrar essa palavra, vira para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você está na verdade? Se tem uma pessoa do outro lado, faça essa pergunta para ele também: você tem certeza que você está na verdade? Porque o livro de Judas é um livro, um dos menores livros da Bíblia, e deixa eu tranquilizar você, talvez nós estamos, apesar de aparentemente não termos novos convertidos ou pessoas novas aqui, esse não é o Judas Iscariotes. Não é ele. É outro Judas na Bíblia. E ele está externando o coração dele, dizendo para a igreja, ele está escrevendo uma carta à igreja, e ele diz: eu queria falar sobre algo. E ele diz: eu queria falar sobre salvação. Eu queria discorrer mais sobre salvação com vocês. Eu queria aprofundar mais sobre o tema salvação com a igreja. E deixa eu dizer uma coisa bem importante para você nessa noite. A palavra salvação, no original, no grego, ela é uma palavra que tem múltiplos significados. Ou ela é uma palavra que vai ter vários significados. Então, salvação significa também cura. Salvação significa libertação. Salvação também significa transformação. Quando diz que nós fomos alcançados, salvos em Cristo, por isso que nós já ministramos aqui, falamos, você recebeu um conjunto de coisas, porque salvação não é uma única coisa, mas é um conjunto de coisas, é um conjunto de realidades espirituais que vêm para a nossa vida. Por isso, num ano em que nós estamos restaurando os princípios da palavra, é um ano que nós vamos pregar muito sobre salvação. Você está aqui? Pregar sobre salvação, não estou falando só sobre a experiência de ser salvo, mas sobre a realidade de um salvo. Então, o salvo, ele tem direito à cura, você pode dizer amém? Um salvo, ele tem direito a uma vida eterna, você pode dizer glória a Deus? Ele tem direito a uma vida transformada, ele tem direito a uma mente renovada, ele tem direito a se libertar daquilo que o aprisionava. Então tudo isso são realidades da salvação. E Judas, ele está externando o coração dele, dizendo: eu queria me direcionar à igreja, no verso
3, ele diz: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação, eu queria falar sobre essas realidades, eu queria falar sobre essas verdades, eu queria debruçar sobre tudo aquilo que é uma realidade para a minha vida e para a sua vida. Eu queria que a sua fé ela fosse animada com essa carta. Lembra que nós estamos no início da igreja aqui, não tinha culto na internet, não tinha WhatsApp nem telefone, então você se comunicava com cartas. Então ele está colocando a esperança dele, aquilo que ele queria comunicar, dizendo: eu queria falar sobre esse tema, mas chegou até a mim, chegou até a minha liderança, chegou até a igreja a informação de que existem pessoas, existem instruções sendo dadas que não estão de acordo com aquilo que eu ensinei a vocês. Então é um líder, é um pastor, é uma liderança se direcionando para os seus liderados e dizendo assim: eu ia continuar algo, mas eu precisei parar. Ele continua no verso 3 dizendo o seguinte: senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos, pois certos homens, no verso 4, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são os ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Então, ao mesmo tempo que ele diz: eu queria compartilhar algo com vocês, Judas fala: eu precisei dar um passo atrás e agora reorganizar o foco do que eu vou falar com vocês. Por quê? Porque existe no meio da igreja, e olha que contexto, existe no meio da igreja pessoas que estão dando ouvidos a uma mensagem diferente da verdade que vocês foram ensinados. Você pode dizer amém? Ele diz: existem pessoas no meio da igreja que estão inclinando a sua atenção a um ensino que não foi o ensino que vocês receberam. E aí ele vai detalhar um pouco mais isso, dizendo que esse ensino é ímpio. Esse ensino não vem da parte de Deus. E essas pessoas que estão ensinando isso, eles estão deturbando essa revelação. Por isso que eu fiz, de forma proposital, você perguntar a essa pessoa que está do seu lado se ela está na verdade, se ela tem certeza que está na verdade, porque é sobre esse tema que Judas vai trabalhar na igreja. Vocês compreendem aonde vocês foram fundamentados? Vocês sabem qual foi a revelação entregue a vocês? Vocês têm convicção de que estão firmados numa verdade, na verdade de Deus, na verdade bíblica? Porque quando ele salta para o verso 11, quando ele continua, a gente não vai ter tempo para falar sobre isso, mas quando ele salta para o verso 11, ele diz assim: ai deles, porque eles perseguiram o caminho de Caim, buscando lucro, eles caíram no erro de Balaão, e eles foram destruídos na rebelião de Corá. E ele vai usar 3 exemplos bíblicos para fazer uma ponte sobre aquilo que ele está ensinando à igreja. Mas o que eu quero começar essa mensagem dizendo é que o que ele está ensinando à igreja é sobre pessoas que se infiltraram na igreja e começaram a perverter o verdadeiro evangelho. Ele usa o verbo transformar, e transformar vem da palavra grega metatitemi, que literalmente significa trocar. Para ser algo assim mais fácil para você fixar e guardar, os homens usam essa expressão quando alguém que a vida toda torceu para um clube de futebol, de repente ele muda e passa a torcer para o outro. Vira casaca. A vida toda ele torcia para esse time, sofria, tudo mais, queimou a camisa, fez um monte de coisa. Aí, de repente, no outro dia ele chega com a do clube rival e diz: a partir de hoje eu sou. Aí quem conheceu ele antes diz: e olha lá, fulano virou casaca. O que significa virar casaca? Uma troca.
mas uma troca radical. Então, o que Judas está falando aqui e que está alertando a igreja é: pessoas entraram e começaram a falar um evangelho diferente do que vocês receberam. Pessoas começaram a entregar ou a ministrar coisas diferentes do que vocês foram fundamentados. E alguns de vocês inclinaram ouvidos para isso e trocaram o caminho. Mudaram a direção. E aí é isso que ele está dizendo: transformaram a graça de Deus em libertinagem. E passaram a negar Jesus Cristo como nosso único e soberano Senhor. Judas disse que ele iria compartilhar sobre o Evangelho, mas devido a esse problema, ele precisou mudar o foco e a direção dessa mensagem. Repete-se comigo: Judas vai combater todo ensino contrário da palavra. Então perceba, irmãos, que um dos papéis de toda liderança, de todo líder, de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, de todo discipulador, de todo líder de célula, se Deus colocou você em alguma função, é você ser esse remanescente da palavra. Porque pessoas estão recebendo ataques de todos os lados. Pessoas recebem ataque através de mensagem, através de um vídeo no YouTube e tudo mais. Mas você é o portador dessa palavra. Você é aquele que guarda a palavra da verdade. Você sabe o fundamento que recebeu. Você sabe o alimento que chegou até ti. Você sabe todas as verdades da parte de Deus que foram liberadas dentro da sua vida. Então você é esse combatedor. Quando alguma coisa chegar diferente, ô meu irmão, para. Eu ia até falar sobre outra coisa, mas visto o que você acabou de me dizer, vamos voltar aqui para o que é fundamento. Vamos voltar para a verdade. Vamos permanecer na verdade. E aí ele vai citar 3 exemplos. Repete-se comigo: o caminho de Caim. Bom, quem foi Caim? 2 pessoas falaram filho de Adão. Glória a Deus, você está aqui no culto nessa noite e não me deixou sozinho. Mas por que ele está falando sobre o caminho de Caim? Quando Deus forma o homem e Deus coloca um homem na terra, a palavra de Deus lá em Gênesis vai dizer que Deus criou um jardim para o homem. E o nome desse jardim era Éden. Repete-se comigo: Deus colocou o homem no Éden. E a palavra Éden significa delícias. Então Deus criou um jardim de delícias para o homem. Se tudo que é bom provém de Deus, imagine um jardim criado por Deus para o homem, que no próprio nome do jardim se chamava Jardim de Delícias. Então Deus colocou o homem no Jardim de Delícias. E esse homem ali no Éden, ele tinha todo o suprimento da parte de Deus. Ele tinha revelação com Deus, ele tinha encontro com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Até que veio o pecado. E o pecado vai produzir a separação entre Deus e os homens, entre Deus e o homem. O homem pecou, o homem se afastou de Deus. Só que lá no capítulo 3, quando acontece a queda, você sabe que existia uma lei no Éden. A lei do Éden era que o homem não poderia comer da árvore que produzia conhecimento sobre o bem e do mal. E quando o homem come, a mulher come, o homem come, instantaneamente o homem morre. E essa primeira morte que acontece é uma morte espiritual, porque o homem de forma instantânea se separa de Deus, para depois experimentar de uma morte chamada morte física. A morte física, ela é a consequência da morte espiritual, porque o homem morreu espiritualmente, agora ele vai experimentar da morte física. E quando o homem ele morre, espiritualmente ele passa a ter medo de Deus, ele vai se esconder de Deus. Ele ouve a voz de Deus, ele ouve o barulho de Deus chegando no jardim e vai se esconder, porque medo, temor, vergonha são características do homem caído. O homem que estava conectado com Deus, ele tinha pleno acesso e pleno relacionamento. O homem que cai, o homem que peca, esse homem agora tem medo de Deus, esse homem agora tem vergonha de Deus, esse homem agora está se escondendo de Deus. E quando o homem se esconde de Deus, Deus chega até a Adão, ou chega no jardim e pergunta: onde você está? E a resposta dele é: eu tive medo, eu me escondi, Senhor, eu ouvi a sua voz e me escondi, eu tive medo.
E o texto vai dizer que o homem vai produzir para si uma espécie de cinta para cobrir a sua nudez com folhas de figueira. E quando ele produz para si essa cinta para cobrir a sua nudez, Deus olha para o homem e diz: olha, o que você está tentando fazer, você não vai conseguir, porque você não vai sair desse estágio sozinho. Então, para cobrir a sua vergonha, Adão, algo precisa acontecer. Eu estou no capítulo 3 de Gênesis. O texto diz que Deus vai produzir para o homem uma vestimenta com peles de animais. A primeira informação importante é que esse animal estava vivo. Repete-se comigo: o animal estava vivo. Se Deus vai arrancar o couro do animal, o que vai acontecer com ele? Então, um animal inocente vai morrer para cobrir a vergonha do homem. E agora Deus arranca o couro daquele animal, e quando se arranca o couro, há derramamento de sangue. Então você tem morte, sangue derramado para cobrir a vergonha do homem. E aí, com essa vestimenta de couro embebecida de sangue de um inocente colocada sobre Adão, Deus disse: agora você pode se aproximar de mim. E Adão, grave uma coisa: a partir de agora, por conta do pecado, todas as vezes que você quiser se aproximar de mim, todas as vezes que você quiser chegar-se até mim, todas as vezes que você quiser ser aceito, sangue precisa ser derramado. Você está aqui? Por que tanto sacrifício no Antigo Testamento? Por que tanto animal morto no Antigo Testamento? Deus tinha prazer em pássaros, bois, bodes, cabritos, todos eles sacrificados? Não. É porque no Éden ele ensinou algo para o homem que o escritor aos Hebreus vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, por conta do pecado, o homem está afastado. Você quer ter relacionamento com Deus? Sangue precisa ser derramado. Em outras palavras, o que Deus diz para Adão? Quer se chegar a mim? Traz o sangue primeiro. De vez em quando você pode dar um glória a Deus. Está liberado. Por que você hoje pode se chegar à presença de Deus? Porque quando você vai a Deus, você se apresenta com o sangue. Nós não declaramos que nós estamos em Cristo? Amém? Se você está em Cristo, então o sangue dele te está cobrindo você. Quando você se aproxima de Deus, você está coberto pelo sangue de Cristo. Logo você é aceito não por quem você é, mas por causa do sangue que está cobrindo você. Só que isso começa lá no Éden. E Deus começa a instruir ao homem dizendo: o pecado nos separou, mas eu quero que você venha. Só que o pecado produziu separação. Agora para você vir, traz sangue. Agora para você se chegar, traz sangue. Agora para você ser aceito, traz sangue. Deus não tem prazer na morte de bois, Deus não tem prazer na morte de cabra, Deus não tem prazer na morte de aves nenhuma. O que ele estava ensinando ao homem durante mais de 1000 anos, ele estava ensinando para se chegar a mim, você precisa do sangue. Na antiga aliança, esse sangue não tinha o poder de pagar pelo pecado. O sangue da antiga aliança era como o cartão de crédito. Como é que funciona o cartão de crédito? Bom, você sai, daqui a pouco você está saindo, lá vai eu falar de comida no domingo à noite. Você sai, e aí a galera se reúne, vamos comer um pastel, vamos comer um hambúrguer, vamos comer uma batata, vamos comer alguma coisa e tudo mais. E na hora de pagar, o que você fala? Não, vou pagar, estou sem dinheiro, tá aqui, passa no crédito. Se eu te fazer uma pergunta, na hora que passou no crédito, você pagou? Não. Você efetivamente só vai pagar no dia que a sua fatura vencer e você liquidar ela.
Então todo o sangue derramado na antiga aliança era um pago no crédito, até chegarmos no sangue do Cordeiro de Deus. Quando o sangue de Cristo é derramado pelo meu e pelo seu pecado, Ele pagou toda a dívida. O sangue de Cristo é precioso e o sangue de Cristo é o pagamento necessário por toda a dívida. Adão recebeu essa instrução, Adão recebeu o conhecimento. Muito bem, por conta do erro, a partir de agora eu preciso trazer sangue. Deus vai dar a ele 2 filhos, na realidade vai dar mais, mas são os 2 primeiros, Caim e Abel. De forma muito tranquila, você percebe que quando saltamos para o capítulo 4 de Gênesis, esses meninos, que agora já são homens formados, um é lavrador e o outro é pastor, o outro cuida de rebanho, as 2 profissões cabíveis da época. E esses meninos receberam a instrução do pai e agora vão até a Deus. Eles vão ofertar a Deus. Eles vão levar um sacrifício para Deus. Por quê? Porque o seu pai, Adão, explicou para eles: olha, por conta do pecado, Deus está nos aguardando, mas para chegar até Ele, nós precisamos sacrificar a Ele. Então eles sabem que precisam ofertar, não tinha oferta no Éden. Eles sabem que precisam entregar algo para Deus, isso não existia no Éden. E agora quando eles vão para Deus, um chega confiando e traz o cordeiro, e o outro vem e traz do melhor da sua colheita. E quando as 2 ofertas elas são analisadas, uma é aceita e a outra ela não é aceita. E aí essa outra que não é aceita é o irmão que levou da sua colheita. E quando ele leva da sua colheita, ele, por ser conhecedor da instrução correta, ele decidiu fazer de forma diferente. Quando Judas fala sobre o trabalho de Caim, ou o caminho de Caim, Judas está falando sobre pessoas que têm uma mentalidade de não querer ser dependente do sangue. Eu vou repetir para você ter oportunidade de entender isso nessa noite. Qualquer coisa que você faça para Deus, cuja sua dependência não seja o sangue de Cristo, é caminho de Caim. Qualquer coisa que você ofereça para Deus, cuja sua confiança não seja o sacrifício de Cristo, é caminho de Caim. Porque o caminho de Caim são pessoas que vão confiando na sua justiça própria. Isso aí, tranquilo. Eu sou capaz de fazer e resolver isso. Isso aí é tranquilo. Eu sou capaz de dar conta disso. Eu, Alex, sou capaz de dar conta disso. O que Judas está dizendo é: esse é um caminho que Caim decidiu trilhar. E o caminho que ele decidiu trilhar foi confiar em si e não depender do sangue. Agora, olha que coisa interessante. Caim vai adorar a Deus. Ele traz o melhor da sua lavoura. Abel traz uma ovelha. A oferta foi recusada pela forma como foi entregue. Não tem a ver com comportamento. É porque Deus não falou para Adão: traz maçã, traz pera, traz abacaxi, não, sangue. Sangue. Pastor, mas na lei não existia oferta de cereal? Vai existir, a lei é mais à frente. Mas até para entregar a oferta de cereal, primeiro tinha que sacrificar sangue primeiro. Primeiro você traz o sangue, depois você entregava a oferta do cereal. Então isso era um princípio. Quer se relacionar com Deus? Traz sangue. Quer ser aceito por Deus? Traz sangue. Então Deus vai ensinando aos homens a se achegarem através do sangue. Por quê? Porque cada animal sacrificado apontava para Cristo. Então, para o homem chegar a Deus, ele tinha 2 caminhos: ou você chega sem pecado, ou você traz o sangue de um animal. Ou você vem 0 pecado, ou você traz o sangue de um animal. Então Caim não levou o sangue confiando em si mesmo. E essa é uma atitude daqueles que desejam seguir a Deus e ignorar o sangue.
Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Não há nada que qualquer pessoa possa fazer na igreja, servindo ao Senhor, que não esteja debaixo da cobertura do sangue de Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós fluímos, quando você vê alguém aqui orando, orando e cura sendo manifestada de forma instantânea, a pessoa diz assim: nossa, como Deus usa aquela pessoa de forma poderosa. O sangue de Cristo está se movendo naquilo. Ninguém faz nada confiando em si mesmo. Ninguém está agindo confiando no mérito próprio. Tudo que fazemos, nós fazemos por causa do sangue de Cristo. Então, fazer algo para Deus, se portar com Deus, se relacionar com Deus, fazer alguma coisa, uma mentalidade que não traga o sangue de Cristo, é trilhar o caminho de Caim. Então, Caim chegou até Deus confiando na sua performance. Caim quis fazer aquilo que ele supôs que iria agradar a Deus. Vou fazer dessa forma que vai dar certo. Vou fazer desse jeito porque já fizeram assim, eu vou só copiar e vai dar certo. Repete assim comigo: uma mentalidade que esteja dependente da sua performance está a um ponto de cair. O caminho de Caim é o caminho de todos aqueles que buscam o merecimento. Aqueles que estão transformando essa graça em libertinagem, que o texto de Judas diz, são aqueles que querem não depender do sangue. Não quero ser dependente do sangue, porque Deus deixou isso de forma muito clara para o homem: ou você vem sem pecado, ou traz o sangue para ter relacionamento. Ou você vem como foi o primeiro homem, ou vem confiando no sangue. E todas as vezes que eu busco me relacionar com Deus, todas as vezes que eu busco fazer coisas para Deus, em que a minha confiança não está em Cristo, eu estou numa grande possibilidade de estar seguindo o caminho de Caim. E o caminho de Caim é um caminho de queda. Fazer confiando no seu braço e não no sangue de Cristo é um caminho de queda. Fazer confiando na sua capacidade e não na graça de Cristo é um caminho de queda. Olha o que diz 1 João capítulo 3, verso 11. Projeta para mim, por favor, 1 João 3, 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Verso 12. Não sejamos como que pertencia e matou. E por que o matou? Tá, as suas obras eram mais e a de seus irmãos eram obras justas. Que obras? Porque quando acaba o capítulo 4 de Gênesis, eles não vão ser mais citados. Um morre e o outro continua a vida dele. Não se menciona a obra, mas se menciona comportamento. Então, a obra má é o comportamento errado, e a boa obra é o comportamento certo. Então, a obra má de Caim é confiar que a sua força, que a sua qualificação era suficientemente para cumprir um projeto da parte de Deus. Deus vai ter que aceitar. Sei que você nunca ouviu isso, glória a Deus que você nunca ouviu isso. Mas eu sei como fazer isso. Não preciso depender de nada. A má obra está ligado a um comportamento, e esse comportamento errado era ser totalmente dependente da sua força, da sua capacidade. Então nós temos acesso a Deus através do sangue de Cristo. Repete-se comigo: eu tenho acesso a Deus através do sangue de Cristo.
O Cordeiro levou o juízo e por causa do sacrifício de Jesus você foi inocentado. E é essa mentalidade que tem que caminhar contigo todos os dias. Porque qualquer ensino diferente desse, Judas está dizendo, está pervertendo o evangelho de Jesus. Qualquer coisa, qualquer menção, qualquer instrução que diga que você tem mais capacidade acima do sangue de Cristo, esqueça. Você só é aceito por causa do sangue. Você só faz por causa do sangue. Aquilo que Deus te deu, confiando que você vai fazer por causa do sangue. Então é o sangue do Senhor, o sangue de Cristo derramado. A nossa confiança precisa estar nele. A nossa confiança precisa estar em Cristo. Eu sou aceito, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou favorecido, mas tudo isso porque eu estou coberto pelo sangue de Cristo. Você está entendendo essa mensagem dessa noite? Então esse é o caminho de Caim. O caminho de Caim fala sobre um comportamento errado. E que o comportamento errado é esse? É tentar fazer coisas para Deus sem ser dependente de Cristo. Que comportamento errado é esse? É tentar fazer coisas para Deus confiando no seu talento e desprezando o sacrifício e a obra redentora da cruz. É tentar entregar algo para Deus confiando na sua performance. Eu sou bom, deixa que eu resolvo. Isso é um caminho. E todo o ensino que leva para esse caminho é um ensino que está produzindo uma falsa verdade ou uma mentira. Mas o texto também fala sobre o erro de Balaão. Repete-se comigo, o erro de Balaão. Então o caminho de Caim foi o primeiro. Depois ele fala sobre o erro de Balaão. Balaão, ele era um profeta. E quando você estuda um pouco mais sobre ele, você percebe que ele gostava também de pregar por dinheiro. Graças a Deus que isso só ficou nesse período da história. Mas o principal erro de Balaão foi ele acreditar que Deus estava com raiva do povo e por isso ele poderia amaldiçoar. Era comum, ao olhar os textos, você olhar sobre o personagem, você perceber que ele se inclinava a profetizar com algum tipo de incentivo. Mas o principal erro dele foi ele acreditar que Deus estava olhando de forma diferente para o seu povo. Que Deus estava olhando com raiva para o seu povo. E que por conta disso, pela sua crença errada, ele poderia amaldiçoar. Então, ele vive mal, ele vive angustiado. Ou seja, ele está olhando aquela situação e trazendo isso para os nossos dias, aquela pessoa que acredita que Deus está com raiva dele, acredita que Deus está castigando ele, acredita que Deus está pesando a mão sobre ele, acredita que alguma coisa que aconteceu de ruim na semana dele, isso foi da parte de Deus, com certeza. Eu fui sair de carro com o meu carro, quando eu tirei o carro da garagem, os 2 pneus traseiros estavam furados. Deus deve estar com raiva de mim. Quando eu fui sair de casa sem querer, dei uma prensada. Olha, não é possível, eu devo ter feito alguma coisa, eu vou pedir perdão, porque Deus... Esse tipo de mentalidade existe, irmãos. De pessoas que pautam o seu relacionamento com Deus como se Deus tivesse problemas emocionais. Um dia ele está bem, outro dia ele está mal, um dia ele acorda mal-humorado e hoje eu vou procurar alguém para castigar. Não, a palavra do Senhor diz que ele é e sempre será a mesma pessoa, e a Bíblia diz que ele é amor, que Deus é bom, então Deus não muda. Agora, existem pessoas que têm uma mentalidade errada com relação a esse, e essa mentalidade errada com relação a ele, e essa mentalidade errada vai mudar também a sua forma de se relacionar com Deus. Abra lá comigo o livro de Números, no capítulo 23. Números 23, verso 7. Então, Balaão pronunciou neste oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe. Buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó. Jacó aqui é a nação de Israel. Para mim, disse ele: venha,
pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso pronunciar ameaças quem o Senhor não quis ameaçar? Verso 21. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deixa eu te explicar. A Bíblia não está falando que o povo de Israel não tinha errado. A Bíblia não está dizendo que a nação de Israel, a nação que se chama Israel, que outrora se chamou Jacó, não tinha errado. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus não falou. Alex, não entendi. O povo desobedeceu. O povo descumpriu. Mas a palavra de Deus sempre foi: se vocês se arrependerem, se vocês voltarem, eu preservo tudo que está na nossa aliança. Se vocês se voltarem ao caminho correto, se vocês se voltarem à palavra de instrução, eu preservo tudo que estava na nova aliança, na nossa aliança. E olhando esse texto, olhando o contexto, esse povo está a caminho de encontrar a sua terra, mas peregrinaram, passaram por muito tempo mesmo no deserto, exatamente por falar demais, exatamente por reclamação, exatamente por reclamar da parte de Deus. Então Deus sabia que algumas pessoas que estavam morrendo ali, morreram porque declararam isso, morreram porque disseram que eram mais felizes no Egito e tudo mais. Mas quando alguém lança para Deus e diz: fala você, Deus não falou. Porque essa era a forma como ele via aquele povo. O fato de algumas pessoas estarem morrendo no deserto não era a vontade de Deus. Ele continua olhando para aquela nação como sendo o povo que eu separei, gerei e estou levando. O fato de algumas pessoas perverterem seu caminho e colherem sobre as suas escolhas não era a vontade de Deus. Mas ele não olhava para essas pessoas com um olhar diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não está olhando para você com um olhar de um pai zangado, com um cajado na mão, esperando o momento certo para dar uma cajadada e dizer: eu bem que te avisei que isso um dia ia acontecer. Deus é um pai amoroso. Deus é um pai que te instrui pela palavra. Deus é um pai que quer te trazer para o caminho certo. Então, mesmo que as pessoas estejam olhando e dizendo: olha lá, tá vendo? O Senhor falou que era para ir por aqui e foi por ali. Fala alguma coisa, diz que ele está fazendo. Quando ele olha e diz: é meu filho, é minha filha, e eu tenho um caminho para ele, eu tenho um caminho para ela. O erro de Balaão foi achar que Deus tinha uma mentalidade diferente para o seu povo. O erro de muita gente que chegou nesse período da igreja aqui em Judas é achar que Deus estava tratando para com a sua igreja de forma diferente. Se Deus enviou o seu filho por amor de você, fica um silêncio. Eu não sei se você está recebendo, se você está... Diga assim: amém. Me ajuda, não me deixa sozinho aqui não. Diga glória a Deus. Repete assim comigo: Deus enviou seu filho e na cruz ele satisfez toda a sua ira. Então Deus não está zangado com você. Se toda a ira foi satisfeita na cruz em Cristo, qualquer mentalidade que vem dizendo que talvez tenha sido isso, talvez Deus está me olhando de uma forma diferente, não. Lembre-se, você está em Cristo. Você foi coberto com Cristo. Você foi revestido de Cristo. Cristo é aceito? Você pode dizer sim ou não? Cristo é aceito? Você também é aceito. Cristo é amado? Você também é amado. Cristo é favorecido? Você também é favorecido. Então Deus não está me olhando de forma diferente.
Ah, mas é porque eu estou... Esse é porque eu estou achando que era o problema que chegou na igreja. E Judas está tratando isso. Essa não é a verdade que vocês foram fundamentados. Primeira verdade: não se relacione com Deus confiando na sua capacidade. Se relacione com Deus confiando no sangue de Cristo. Segunda verdade: Deus não mudou os pensamentos dele a seu respeito. Pastor, mas eu dei mole, eu fiz muita coisa errada. Mesmo depois de descobrir as coisas que Deus tinha a meu respeito, eu ainda escolhi outro caminho. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir: Deus não mudou os pensamentos dele a seu respeito. Ele continua te olhando como um pai, acreditando no filho que tem tudo para dar certo. Quando nós somos cobertos pelo sangue, Deus vê o sangue. Se Deus vê o sangue, Deus não está vendo o pecado, porque o pecado cobre o sangue. Se Deus vê o sangue e não vê o pecado, Deus não está irado com você, irmão. Um amém, 2 graças a Deus e uma balançada de cabeça. A gente está começando bem, até o final. Acho que a gente vai pregar até meia-noite para ver se dá uma aquecida. Porque a gente está falando de verdades fundamentais, princípios fundamentais bíblicos. Irmãos, o que tem de pessoas, infelizmente, que não recebem desse tipo de alimento e vive uma vida achando que um dia Deus está feliz com ele, no outro dia Deus está triste. Que um dia Deus abençoou, no outro dia Deus tirou a bênção. Que um dia Deus abriu a porta, no outro dia Deus foi lá e fechou a porta. Ou seja, cada dia para ele, na mente dele, a relação dele com Deus é como se fosse uma roleta. E hoje é o dia de produzir o mal. Aí tudo que acontece na vida dele, se o sangue do Cordeiro cobriu os pecados, e o sangue do Cordeiro cobriu os seus pecados, você pode dizer um amém? Se o sangue do Cordeiro cobriu os pecados, Deus não vê o pecado. Se Deus não vê o pecado, Deus não está irado com você. Se Deus não está irado com você, você não pode deixar que esse tipo de mentalidade se desenvolva na sua vida. Hoje Deus quer, amanhã Deus não quer. Não, no que diz respeito àquilo que Ele falou para você, Ele quer todos os dias. Então a primeira mentira, se relacionar sem ser dependente. A segunda mentira é acreditar que Deus anda irado com os seus filhos. Se você é filho, se o sangue te cobriu, o sangue do Cordeiro te lavou de todos os pecados. Se não tem pecado, Deus não está irado com você. E existe um terceiro. Ele fala sobre a rebelião de Corá. Abra lá comigo em Números, no capítulo 16, no verso 3. Números 16, 3 diz: eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Deus havia estabelecido que homem nenhum poderia chegar diante dele se não fosse por meio de uma representação, de um representante. O sangue apontava para Cristo. O sangue apontava para o sacrifício do Cordeiro. Então Deus está instruindo o povo o princípio de um representante. Você precisa de alguém que te represente. Você precisa que alguém represente você, ter um representante. A Bíblia diz que por conta do pecado de um só homem, todos pecaram, mas por conta também da obediência de um só homem, todos puderam ser feitos justos. O que a Bíblia está nos trazendo como instrução? O princípio do representante. Adão pecou e trouxe pecado para o mundo. E lá em Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas aonde todos pecaram? Quando Adão pecou. Quando Adão se separou, todos os homens se separaram. Alex, mas eu não estava lá no período de Adão. Ok, eu também não, mas ele era o seu representante e o meu. Se o primeiro representante trouxe morte para o mundo, o segundo Adão, ele trouxe justificação. E por conta do nosso representante, agora eu e você nos tornamos justos. E deixa eu dizer algo: o justo, ser justificado, é receber de novo
uma roupa que nos faça chegar a Deus agora sem temor, sem medo, sem vergonha, como se o pecado jamais tivesse existido. Uma vez justificado em Cristo, você agora tem acesso ao Senhor. Então, justificação, ela é alcançada através do nosso representante, a saber, Cristo Jesus. Então, quando Cristo ele é entregue, quando ele é obediente até a morte, morte de cruz, o sacrifício dele é aceito. E uma vez que o sacrifício dele é aceito, agora ele se torna o meu e o seu representante. Você agora é justificado por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Então, ser justificado foi esse estabelecimento do princípio de um representante. Deus estava mostrando desde o passado: vocês vão precisar de alguém que represente vocês. Vocês vão precisar confiar no representante de vocês. Vocês precisam ter uma mente que um representante, alguém vai representar vocês. Aqui, esses homens estão indo contra uma liderança escolhida da parte de Deus. E esses líderes escolhidos da parte de Deus seriam exatamente os seus representantes. Então, quais são os 3 erros que Judas está instruindo a igreja? O primeiro, se relacionar com Deus sem a dependência do sangue, ou querer fazer algo para Deus sem ser dependente de Cristo. O segundo erro, ter uma mentalidade errada da parte de Deus, achar que Deus vai produzir o mal na sua vida. Terceiro erro, não validar o teu representante. Abra lá comigo 1 João 4,17. João 4,17 diz: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como? Neste mundo nós somos como? E esse ele aqui está falando sobre o seu representante. Então, no dia do juízo, no dia do acerto de conta, tenha confiança. Você está exatamente como o seu representante foi estabelecido. Romanos 5,19. Romanos 5,19 diz: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por meio de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, quem quer servir a Deus, quem quer se relacionar com Deus, quem quer trabalhar para Deus, precisa vir confiando no mérito do seu representante. E isso é um princípio desde Gênesis. Por isso que Judas, eu comecei essa mensagem dizendo, ele para o que ele diz. Eu ia falar sobre uma coisa, mas vocês saíram da verdade. Vocês esqueceram os fundamentos, então deixa eu lançar fundamento aqui. Fundamento 1, fundamento 2, fundamento 3. Fundamento 1, seja totalmente dependente do sangue. Fundamento 2, Deus continua olhando para você da mesma forma que Ele te olhou lá atrás. O sangue cobre o pecado, e se o pecado foi coberto, Deus não está irado com você. Toda a ira de Deus foi satisfeita na cruz de Cristo, então você não pode olhar Deus de forma diferente. Terceiro, você tem um representante. Então você se achega a Deus, você vai a Deus confiando não em quem você é, mas em quem Cristo é. Não confiando naquilo que você fez, mas naquilo que Cristo fez. Pastor, mas você não sabe como eu... Olha, eu talvez tenha sido a minha pior semana na vida. O senhor não sabe as coisas que eu fiz, o senhor não sabe as coisas que eu vivi, o senhor não sabe coisas que eu disse para Deus e que eu não consegui cumprir, o senhor não sabe como foi minha semana. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o seu representante, ele foi obediente até a morte de cruz. E por conta da obediência dele, hoje você foi justificado em Cristo. Se você foi justificado em Cristo, então a sua mente precisa mudar. Você é justo. Você se relaciona com Deus agora confiando na justiça de Cristo. E quando a minha mentalidade muda com relação a isso,
Percebe que os 3 fundamentos que Judas está ensinando nessa mensagem está pautado no reconhecimento de Cristo. Se relacionar pelo sangue, saber que Deus não mudou aquilo que ele pensa a seu respeito, crer no seu representante. Tudo isso está voltado para uma mentalidade. Que mentalidade? Ou você se aproxima de Deus sendo dependente do sangue, da obra de Cristo na cruz, ou você vai ter dificuldade de fazer essa oração. Porque numa semana boa é tranquilo, mas o dia mau chega. E sabe aquela semana que deu tudo errado? Sabe aquela semana que você errou em tudo aquilo que você planejou fazer? Sabe aquele dia em que nada deu certo? Aquele dia que, se você pudesse, voltava para a cama só para correr as horas e iniciar o dia seguinte? Sabe aquele tempo que você fala, se eu pudesse eu excluiria isso da minha história? É nesse dia, é nesse tempo, é nessa semana que você vai entrar na presença de Deus, confiando plenamente no sangue derramado na cruz do Calvário. E aí voltando para Deus e dizendo: o Senhor sabe como foi minha semana, o Senhor sabe como foi meu dia, o Senhor sabe como foi esse período, o Senhor sabe das coisas que eu fiz, mas eu não vim aqui confiando em nada do que eu fiz. Eu abro mão de confiar na minha justiça própria, eu abro mão de confiar na minha capacidade, eu abro mão de confiar em quem eu sou. Eu vim confiando no meu representante. Então eu entro na sua presença, eu me achego a ti, ó Deus, nessa noite, para te falar algo, para te pedir algo, mas com a minha confiança no meu representante. Por quê? Porque o sangue lá do Éden apontava para ele, o sangue do Cordeiro apontava para ele, e eu não vou seguir o caminho de Caim e me relacionar contigo confiando em quem eu sou, porque no dia bom, na semana bom está tranquilo, mas na semana mal nem abro a minha boca para orar e muito menos a Bíblia para ler. Não, eu vou vir, mas eu venho confiando no meu representante. Eu sei que o Senhor não está irado comigo. Por que eu sei que o Senhor não está irado comigo? Porque toda a ira foi cumprida na cruz em Cristo. Eu sei que eu fui lavado pelo sangue de Cristo, eu sei que eu estou revestido de Cristo, e eu sei inclusive que quando o Senhor olha para mim, o Senhor vê Cristo. E é nessa confiança que eu me achego, é nessa confiança que eu entro na sua presença, é nessa confiança que eu vou ter coragem de pedir o que eu vou pedir nessa noite. Quantos estão compreendendo essa mensagem nessa noite?